Agora, tenho mais uma pergunta via Facebook, é para mim, é do Márcio Bellini. E o Márcio Bellini escreveu a seguinte pontuação. Caio, boa noite. Seu parente, o famoso médium Carmine Mirabelli, foi envolvido em uma polêmica após sua morte, quando pesquisadores examinaram em 1991 uma foto em que ele levitava e disseram que era uma foto adulterada, no qual o médium apagou uma escada e que ele se apoiava. Você sabe algo sobre isso? Foi uma levitação verdadeira ou animismo? Obrigado. Essa é a pergunta do Márcio Bellini. Márcio, é o seguinte, a mídia e os grandes grupos científicos não têm muito interesse em valorizar o Mirabelli, porque ele foi uma das lideranças da metafísica que ensinava o indivíduo a se libertar das amarras da religião e das amarras da própria espiritualidade. Ele fazia o indivíduo investir tanto no animismo quanto no parapsiquismo de forma eficiente e qualitativa. Então, a partir do momento que você esclarece a população que você pode ser livre e independente e desenvolver o animismo e o parapsiquismo de forma eficiente, qualitativa e saudável, isso ameaça o processo de dominação. Então, é natural que se crie calúnias, difamação e injúrias em cima dele, além de deboches. O que ocorre é o seguinte, ele levitava assim, tanto é que grandes pesquisadores daquela época falavam sobre ele em livros, em artigos científicos, até na Alemanha e na Inglaterra. Escreveram livros falando dele, artigos científicos falando dele. Se você tiver a oportunidade de visitar Foz do Iguaçu, CAEC, lá tem um pequeno arquivo sobre o Carmine Mirabelli, onde tem isso tudo. Tem livros, tem jornais da época, do passado, que falavam sobre ele, alguns artigos científicos. Está tudo dentro da holoteca do CAEC, que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. Se você quiser saber a veracidade, as provas documentais e testemunhais sobre o Carmine Mirabelli, vai neste lugar. Agora, sobre esse assunto, eu sei muito bem. Ele levitava sim, porém, a levitação era uma potencialidade parapsíquica dele, ou seja, ele ganhava essa potencialidade dos amparadores extrafísicos. Eles emprestavam este dom para ele exteriorizar. Por que faziam ele levitar? Porque a levitação é uma das formas de se comprovar cientificamente a existência de espíritos que são consciências extrafísicas, a existência de energias conscienciais, a existência do ectoplasma, que é uma energia consciencial densa, que possui resquícios de células e gorduras humanas. Então, a levitação de objetos, a levitação de pessoas, a cura de doentes, isso tudo que ele fazia eram potencialidades parapsíquicas que ele ganhava de forma emprestada dos amparadores extrafísicos dele. Essa é a resposta, Márcio. Agora, por exemplo, a intuição era uma potencialidade anímica dele, já era dele, que ele adquiriu e desenvolveu. Porém, a levitação de objetos, de pessoas, eram tudo potencialidades parapsíquicas emprestadas pelos amparadores. Fábio, você quer fazer uma pontuação? Alô, Caio? Pode falar, Fábio. Vale... Oi, estou ouvindo. Pode falar. Vale lembrar que esses experimentos com o Mirabelli, eles tiveram várias testemunhas, centenas de testemunhas, e tudo isso com assinatura em ata, entende? Então, se você pega aqueles livros, né, mais antigos, você vai ver, às vezes, que tinha muita gente testemunhando os fenômenos à luz do dia, não era nada no escuro, tudo à luz do dia, e todo mundo assinou o livro a ata de presença no local. Né? Então, assim, a pessoa, para querer, ela, como se diz assim, refutar esse processo do Mirabelli, é difícil, é muito difícil. Tá? Tudo que eu li nesses livros mais antigos, não estou falando de, não adianta olhar na coisa na internet, não, porque a internet não é confiável. Tem que pegar livro da época, tem uns calhamaços ali, tem livro até em alemão,
Tem livro lá na Holotec em alemão sobre isso. O pesquisador veio lá da Alemanha para estudar o Mirabelli. Então, tinham vários pesquisadores que vinham de outros países para estudar, no caso, o médium aqui. Né? Para você ter uma ideia, o Mirabelli ele era tão eficiente na produção de fenômenos anímicos e parapsíquicos que até o César Lombroso, que era um grande cientista da época, um cientista forense, que estudava a criminalidade, a psicologia criminal, até o César Lombroso, que é famosíssimo no campo do direito penal, naquela época foi estudar o Mirabelli também. Então, para se perceber como que o Mirabelli ele era super qualitativo no que fazia, para chamar a atenção de grandes cientistas da época, inclusive do César Lombroso. Eu respondi a pergunta do Márcio Bellini. Se eu não me engano, o Márcio Bellini é um amigo que ele é espírita e está estudando e pesquisando sobre Mirabelli há anos. Ele, se eu não me engano, está até produzindo um documentário sobre Mirabelli. Mas vamos continuar o debate. Eu não estava lá com o Mirabelli quando tudo aconteceu. Porém, como é que se descobre a verdade relativa e a verdade absoluta dos fatos? Né? O próprio processo judiciário ensina. Quando você tem um conjunto probatório formado por provas documentais, testificadas de documentos, provas testemunhais, ou seja, depoimento de pessoas que estavam lá observando o exato momento que tudo aconteceu. Quando você tem a prova pericial, ou seja, vê um técnico especialista em alguma seara do conhecimento, que produz laudos técnicos em cima daquele fato, em cima daquele fenômeno. Quando você tem todo esse conjunto probatório falando a mesma coisa, é aí que se descobre a verdade relativa que vai se desenvolver em verdade absoluta. Então, mesmo eu não estando lá, eu tenho certeza que tudo que o Mirabelli fazia realmente foi verdade, porque teve prova documental, livros, artigos científicos, prova testemunhal, pessoas estavam lá, falaram que viram, e prova pericial. Grandes cientistas da época deram seu laudo técnico, falando do fenômeno e falando dele. Então, eu acredito 100% que tudo que foi falado foi verdade. E para finalizar, o animismo, como já eu e o Flávio Amaral e todos os outros dois falaram com muito louvor, com muita qualidade, o animismo é a energia do indivíduo, a potencialidade do indivíduo que ele adquiriu e desenvolveu nesta vida e vidas passadas. E o parapsiquismo é a potencialidade, é a energia que a consciência intrafísica recebe prestado pela consciência extrafísica. Então, eu defini de forma resumida o animismo e o parapsiquismo, e com certeza iremos produzir novos programas. Aguardo a presença do Fábio Ferrari.